Olha, vamos retomar aqui a discussão. Várias conselheiras, conselheiros têm que sair porque as passagens estão marcadas. Então, vamos tomar a decisão que ficou pendente aqui sobre o pedido de esclarecimentos ao governo das políticas e as medidas que estão sendo tomadas. Eu vou devolver, então, a palavra aí à conselheira Luiz Starling e em seguida, os conselheiros e as conselheiras que quiserem se inscrever para o encaminhamento. Eu quero só esclarecer, porque realmente eu tenho que sair. Tá? Retomamos. Então, eu quero fazer um esclarecimento. Eu não estou propondo, está dando para todo mundo entender o que eu vou falar? Eu não estou propondo nenhuma negociação com ninguém. Eu estou propondo que este conselho vá a quem estiver ocupando o cargo ter informações sobre, tendo em vista que existe uma comunicação pública chamada EBC, o que é que está acontecendo? Isso. Tá? Existe um risco à comunicação pública, esse. De posse dessas informações, eu acredito, pessoalmente, que é possível fazer uma ação política de maior envergadura. Não estou propondo nenhum tipo de negociação com ninguém. Eu estou propondo uma estratégia política. Não quero negociar. Olha, então você fica com... então, por comunicação pública, você entende isso, eu entendo aquilo, vamos fazer uma coisa. Não é isso. Eu acho que, se der transparência ao que está sendo feito, permite agir em torno dos funcionários, permite agir em defesa do que está acontecendo aqui. Tá? Nesse caso, eu quero tornar as coisas transparentes. Se o governo tem nada a dizer, que ele diga isso e que a gente conte isso. Tá? Então, essa a minha proposta. Ficou claro que eu não estou querendo negociar com ninguém? Bom, a outra coisa é o seguinte, outro ponto que eu queria dizer é o seguinte, eu vou realmente ter que sair. Estou de acordo com a decisão que o Conselho tomar. Tá? Não acho que a minha proposta é uma proposta em que coloca substância em jogo. Eu acho que é uma estratégia. Eu gostaria, pessoalmente, talvez seja a minha herança Libilu, eu gostaria que a gente pudesse ter ações políticas para além desta nota, porque penso que, se eu for, que essa nota pode, inclusive, ser ignorada. Tá? E acho que ações para além dessa nota podem ter eficiência e eficácia política. Não tem nenhuma divergência de fundo com o Conselho. Estou de acordo, pessoalmente, com todas as decisões que forem encaminhadas aqui. Tá bom? Tá, muito obrigada, conselheira. Quem mais quer se manifestar? Então, Rosane, depois do cafezinho, nós esperamos um belo encaminhamento seu. Não. Eu acho que o governo interino e provisório, ele já poderia ter se manifestado sobre a EBC, tanto nos processos da indicação, quando ele fez a medida provisória. Espera um pouquinho, acho que... O governo interino e provisório já se manifestou sobre a EBC. Ele descumpriu a lei. Deixa eu vamos ouvir cada Eu vou conselheira. falar exatamente o que você está dizendo. Então, beleza. Sabe, você não me deixou terminar o meu raciocínio. Vocês combinaram, hein? Então, Sabe? quero ouvir agora. Não deixou eu terminar, não terminou, não combinamos. Né? Ele poderia ter dado o que ele pensa diretamente sobre uma estrutura de lei. Ele fez ela em parte quando ele desrespeitou a lei. Ele fez ela em parte quando ele desrespeitou a lei. Ele é interino e tem presença nesse conselho, poderia ter dado as informações, não as deu. Se ele vai dar informação ou não, eu acho que ele não vai dar. Eu acho que ele não vai dar informação nenhuma. Eu acho que vai vir medida provisória no cabo da lei. Então, vamos aguardar. Tá? Eu acho que ele vai dar informação no cabo da lei. Isso é o que eu acho. Mas, se for importante, em nome da sequência daquilo que nós estamos fazendo na nota, que é o que nos baliza, que é a lei, que é a defesa da EBC, pedir esclarecimento e, em cima desse esclarecimento, seguir esta base e esta orientação da lei,
para mim, não muda nada. Eu acho que se isso é um ponto a mais, que a gente não tem problema nenhum pedir esclarecimento. Né? Em nome dessa estrutura, dessa lei e dessa nota que nós estamos propondo sobre isso. Para além disso, eu acho que nós temos um conselho que tem representatividade, mas também tem uma certa dificuldade, por sua estrutura, de se reunir mais periodicamente. E eu acho que, num momento como este, a gente precisa estar mais em alerta periódico. Então, talvez, se a gente não conseguisse estar todo o conselho neste processo, nesse debate, a gente poderia nomear um grupo de conselheiros, poderia ser um grupo de trabalho, né? Que não um grupo de trabalho permanente, mas um grupo de trabalho que, baseada na resolução de hoje, pudesse acompanhar esse processo. Alguém mais? Eu gostaria de propor, então, ninguém falou em negociação com a SECOM, nada disso. Talvez o Conselho possa encaminhar um requerimento de informações à SECOM, porque nós estamos ainda batendo cabeça com relação a boatos, todo o tempo. Então, eu acho que talvez a gente possa. O que parece para vocês? Fica bom assim ou não fica? Vocês parecem os adolescentes com esse celular, gente. Olha para mim, Rosane. Gente, vamos olhar, vamos tomar uma decisão aqui, gente. Olha, Tá bom. Eu quero... Eu gostaria de fazer essa proposta. A Rosane aceita a proposta? Por que a Rosane? Porque você estava discordando, porque você você estava no combinou. celular, só por isso. Porque outros todos fizeram assim. Não, as duas Eu coisas. quero falar as só uma duas coisa. coisas, aqui, as duas coisas. Tá bom. Requerimento, completar a nota com um pedido. Eu acho que é papel deste conselho cobrar explicações justificativas e denunciar tudo que viola a lei. Ele tem que ser claro nas suas posições e não tem que se acovardar em nenhum momento em nome de não conversar ou não dialogar. Esse conselho tem que ser firme em qualquer espaço em que ele esteja. Eu concordo, eu acho, desde que assumi a presidência, todas as questões sérias do Conselho, eu pedi que se formasse um grupo, inclusive na defesa do plano de trabalho da EBC, que é onde está todo o projeto traduzido em conteúdos, programação. Foi formado um grupo para acompanhar isso, para monitorar, e para todas as outras questões da diversidade, o grupo da renovação do Conselho. Então, eu acho que nós temos que formar um grupo, sim. Mas eu acho que o Conselho não pode se amarrar de estar nos espaços. Os trabalhadores, quando foram falar a SECOM, pediram para o Conselho ir junto. Entendeu? Pediram para a presidência ir junto, porque eles iam enfrentar lá propostas que viessem do governo e que eles iam ter que lidar. Entendeu? Mas o Conselho não foi junto. Não foi junto porque nós temos que tomar decisões sobre os espaços que a gente ocupa. É diferente, mas o Conselho não foi negociar. O Conselho tinha que... Mas nós ouvimos dos trabalhadores como é que foi lá para a gente poder se posicionar aqui. Então, eu acho que tem algumas questões aqui que o Conselho tem que poder avaliar e atuar quando for muito necessário. E eu acho que podemos definir aqui já quem é que vai participar desse grupo. Vinícius, tem a palavra. Eu queria primeiro colocar uma posição aqui, que é uma posição que eu tenho desde o princípio, desde que estou aqui, que é o seguinte. E, evidentemente, todo mundo sabe disso, mas eu só quero aproveitar a oportunidade e registrar. As competências, funções do Conselho e a pauta do Conselho não necessariamente coincidem com a pauta dos funcionários. Muitas vezes podem coincidir, mas às vezes conflitam e, se eu entendo corretamente a estrutura administrativa da EBC, a maioria das questões de interesse dos funcionários direto são resolvidas pelo Conselho de Administração e não por nós. Então, esse é o primeiro ponto. Porque a nossa
competência, e, aliás, eu quero fazer um segundo registro, que eu, desde o princípio que estou aqui também, por desinformação e por achar que era apropriado para os novos conselheiros, deveria ter tido, e eu continuo achando que deve haver uma discussão para que o Conselho saiba consensualmente qual é a sua função, qual é a sua competência, para evitar, inclusive, que o Conselho se dedique, às vezes, em questões que não são de sua competência e que são resolvidas em outros âmbitos. Eu acho que devia ter essa discussão, que ainda não houve, né? Talvez agora, com a entrada dos novos conselheiros, seja uma nova oportunidade para se fazer isso. Mas o primeiro ponto, então, que eu queria fazer era esse. A segunda questão eu queria dizer que concordo e me voluntarizo para fazer parte de um grupo permanente que fique o tempo todo à disposição para reunião presencial ou de que forma for, para fazer um acompanhamento de conjuntura e, vis-à-vis a nossa nota, ir, junto com a presidente, com a vice-presidente, definindo os passos que o Conselho deva ir dando, né, com a ressalva de que, certamente, haverão momentos em que nada substituirá a reunião e a deliberação do Pleno. O GT poderia ser composto pelo presidente e vice-presidente, Vinícius, que já se dispôs, talvez mais 2 conselheiros, que Ana, que está em Brasília, e mais alguém que... Eu não sei se eu tenho uma agenda. Não, mas não é todo dia. Eu posso estar, mas... Isso aí. A minha agenda está a minha agenda na próxima semana está um pouco... Também a representante de funcionários, né? Tá. Mas eu queria só reforçar uma coisa, que eu acho assim, quando a gente elege um presidente, tem algumas deliberações que ele não precisa 100% de aprovação do Conselho, nem é possível, às vezes, pela rapidez, pela urgência e tal. Então, eu acho que a Rita tem que se sentir mais segura nesse sentido, Rita, porque senão a gente fica travada muitas vezes, né? É isso aí. Só para reforçar. Isso, acho que foi levantado aqui. Eu acho que os conselheiros têm que se manifestar com relação a isso, porque eu tenho um mandato e uma representação desse conselho que eu tenho levado muito seriamente. Então, eu já me manifestei. Eu acho que você tem prerrogativas que foram conferidas a você pelo voto. Então, vamos lá. Eu acho que, não, mas eu quero uma manifestação do conselho aqui. Nós tomamos decisões das reuniões prévias, sabe? Que eu acho que não vejo sentido de voltar a debatê-las. Eu me lembro claramente que nós discutimos que essa nota pública era uma referência de ação da presidência. Desde que a ação da presidência não vá contra a decisão da nota, né, a presidente tem amplo, digamos, trânsito de poder representar. Eu acho que agora, então, mas é que só que a nota não cobre tudo, tem tem novidades. Então, eu gosto muito da ideia do grupo de trabalho, né, acho que enriquece, né, e que permite agilidade, né, o grupo de trabalho. É isso. Sim. Eu acho que está um ótimo encaminhamento, respeitando, então, essa observação aí do Jesus, porque em dado momento eu achei que nós precisamos, até para situações que são da competência da presidência, que nós precisamos atuar em grupo, em bloco. E isso não vai acontecer, pelo menos no meu mandato. Eu queria fazer um adendo. Eu entendo que essa... Se me permite? Eu entendo que essa ideia do grupo, pelo menos como eu a vejo, e a razão de eu ter me colocado à disposição de pronto, é também para evitar, para te dar um apoio, para junto com você, não é... Você sabe minha posição. Não, sim, então, todos os passos da presidência têm contado já com o grupo, né? Então, é nesse sentido, né, no sentido de trabalhar junto, eventualmente, quando necessário, não é em nenhum outro sentido.
Eu acho que sim, eu acho que está resolvido, encaminhado. Embora que já são 17 horas. É? Embora que já são 17 horas. Então, nós temos que fazer a apresentação do edital. Mais uma vez, pedir desculpas à ouvidora, porque ela sempre acaba sofrendo com as nossas discussões prolongadas e o seu espaço roubado aí, né? Mas nós temos que fazer a leitura do edital. Precisa mesmo fazer essa leitura, gente? Nós já aprovamos. Tem alguma... Bom, Exatamente, eu acho essa a pergunta. Tem alguma mudança no edital em relação à última vez que nós aprovamos? Só de redação. então eu vou pedir o seguinte, que apenas que o edital, o texto do edital conste da ata, porque como nós íamos fazer ajuste de redação, ele não constou da última ata, mas o edital já passou por todo mundo, então nós vamos aprovar e incluir na ata e pedir a publicação. E, com isso, fica instalado oficialmente aí a consulta à sociedade para a renovação das vagas, um processo que se inicia a partir da publicação aí desse edital, para 5 vagas que virão de representações da sociedade, que virão aí substituir conselheiros, respeitando regiões, respeitando gênero, desculpa, gente, estou ficando rouca, e respeitando diversidade étnica, e, enfim, que a gente tenha uma representação de artista, uma representação do campo, uma representação empresarial, uma representação LGBT e infância e adolescência. Então, são essas, nós queremos a contribuição da sociedade, aí tragam o conhecimento dessas áreas, aí que a sociedade, então, se mobilize para integrar esse conselho. Presidente, eu estava fazendo uma leitura aqui, pente fino, no edital, e fazendo batimento com o formulário. Eu acho que eu identifiquei vários pontos que o texto precisa ser melhorado, porque acaba criando ambiguidades. Tá? Não são alterações que vão mexer na essência ou na ideia do que está se propondo, no entanto, são pontos que precisam ser corrigidos. A minha proposta seria fazer essa correção, passo para a secretaria, não vai alterar em nada a essência do plano, tá? Apenas queria chamar a atenção para esse ponto. Tá. Não alterando o que foi aprovado na reunião passada, acho que não tem problema, né? Só assim, depois da reunião da passada, a gente encaminhou o documento para a consultoria jurídica, que fez todos os processos legais, colocou dentro dos parâmetros da lei, também da EBC, no processo. Então, eu acho que essa é também uma questão importante que considere na ata, né? E aí a Kemi me pergunta assim, bom, qual é o calendário, né? O edital diz que, a partir da sua publicação, ele estabelece os vários calendários, né? Que é o período de inscrição, o período de acompanhamento e tal. Então, já a partir da publicação do edital, que seu edital for publicado segunda ou terça, já começa a contar 30 dias. O que talvez a gente precisa olhar, acredito eu, que a próxima reunião do Conselho, devido à conjuntura política, não pode ser muito longa, então, provavelmente, não será na próxima reunião do Conselho que vai ser debatido isso, será daqui 2 reuniões, né, que a gente vai poder olhar com calma a questão do edital. Mas são quantos dias? 30. São 40, acho, né? 40. Não, acho que era 40. Acho que sim. Está aí no edital? Então, o edital é bastante, os critérios são muito rigorosos, a sociedade civil precisa de um prazo aí para poder identificar, fazer as indicações e cumprir a documentação e tudo mais. Então, 40 dias eu acho que está de bom tamanho, e eu peço a todos e todas que façam a divulgação, e também eu espero que a empresa faça a divulgação da renovação do Conselho Curador, que anuncie, divulgue as vagas, os critérios. Nós vamos fazer uma solicitação ao jornalismo para que faça isso imediatamente, porque a sociedade tem que vir participar. Então, essa vai ser um encaminhamento já da secretaria
para constar dos veículos da IBC que o Conselho Curador está em processo de renovação. Ok? Eu me lembrei de um ponto, que, se não me engano, foi a Ima que chamou a atenção, com relação ao conselheiro Cláudio Lembo. Fazer o registro da correspondência e pedir à secretaria para informá-lo que ele continua membro, né? Sim. Que nesse momento nós precisamos de Sim. presença de todos e aquele registro. A participação dele é muito importante até que o processo de substituição por um novo conselheiro seja efetivado. Então, acho que nós precisamos falar com... Já entramos em contato, estamos aguardando um retorno aí do conselheiro para passar essas informações de que ele tem um mandato legal. E mandato é uma coisa que o Conselho está prezando muito, inclusive os dos conselheiros. Vamos defendê-los até que ele vença de fato segundo a lei. Né? Bom, então o edital está encaminhado. Eu acho que agora nós podemos passar a palavra à ouvidora para fazer uma síntese aí, né, do relato que está sendo apresentado. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, tadinha. Eu quero, dos meus 5 minutos, aproveitar 3 para dizer que eu, como ouvidora da IBC, que estou aqui desde 2011, eu assumi aqui como ouvidora adjunta de TV Brasil. Esse é o 2º e último mandato, mas eu quero dizer que eu sou, de uma certa maneira, uma testemunha, ao longo desse tempo, da independência, da liberdade e dos critérios que esse Conselho sempre teve. Porque eu não sou indicação política, partidária, eu não sou representante de nenhum movimento da sociedade civil organizada, embora queira e me sinta representada e representante, de alguma maneira, de todos eles. Mas estou aqui, fui a primeira ouvidora a apresentar minhas credenciais ao Conselho na época que a conselheira Ana Fleck era presidenta. E fui reconduzida já na gestão da presidenta Rita Freire. Então, muitas vezes os relatórios de ouvidoria, muitas vezes mesmo, foram questionados, foram discutidos, debatidos e até criaram um certo desconforto a muitos diretores que passaram por aqui. Eu acho que isso é a prova da independência da ouvidoria, mas principalmente do apoio que o Conselho sempre deu a essa ouvidoria. O meu trabalho é eminentemente técnico no sentido da qualificação da comunicação pública dos conteúdos que nós apresentamos, independentemente do governo da hora. Então, ao longo desses anos, eu percebo que a gente vem melhorando muito nos conteúdos e a gente vem criando mecanismos de defender um discurso que respeite tudo que a comunicação pública exige e impõe, e que nós acreditamos que seja o melhor para a sociedade. Então, é esse depoimento. E, rapidamente, eu vou dizer, preocupante mesmo para a ouvidoria, nesse momento, o relatório está com vocês, é extenso, é o fato do programa religioso Reencontro estar fazendo campanha política, aliás, propaganda eleitoral na TV Brasil, apresentando candidatos, fazendo proselitismo, e isso é muito preocupante. Na missa? Nós vamos retomar essa história ainda. Na missa? Então. Programa Reencontro. A missa teve um episódio, mas o Reencontro vem regularmente fazendo isso. Candidatos a prefeito em São Gonçalo, vereador, enfim, é uma coisa preocupante mesmo, que não é a primeira vez que a ouvidoria mostra isso. A gente passou, inclusive, a acompanhar todos os programas para ver que está acontecendo regularmente. Isso é muito sério. Bom, dos 2 minutos que faltam, tenho 2 elogios a fazer ao portal. A ouvidoria prima pela crítica, porque acredita que é a crítica que nos ajuda a construir formas melhores, a olhar os nossos problemas para superá-los. Os elogios, eles são muito agradáveis, mas não passam muito do agradável. Mas é preciso reconhecer que os especiais do portal têm sido muito bem feitos, têm sido especialmente bem feitos. Nós fizemos, no Miguel de Cervantes, 400 anos sem o criador de Dom Quixote, apenas uma observação. Ele ficou pouco tempo acessível ao público na capa do portal.
embora não seja desse mês de março, que é o relatório que está sendo apresentado, esse agora que está no ar, Trans, é também primoroso. Eu só faria a seguinte recomendação. É preciso que a população... As entrevistas são sempre muito com lideranças de movimentos, dependendo do que seja o tema, de movimentos ligados àquele tema. É preciso também ouvir a população desorganizada, dispersa, distraída, que também sofre os mesmos problemas que essas pessoas mais conscientes agora são militantes de movimentos, mas ver como a sociedade tem sofrido os diversos dilemas que esses especiais apresentam. A agência Lusa também, que nós criticamos muito, teve uma melhoria substancial. Ela costumava ter uma visão simplesmente dos governos europeus a respeito do direito de asilo e fez uma reportagem completa, fantástica, sobre a restrição ao direito de asilo na Áustria. O público, a principal manifestação é ainda sinal e áudio da TV Brasil e, ao mesmo tempo, os principais elogios são para a programação da TV Brasil. O monitoramento e gestão da informação identificou que havia uma campanha profissional, até nas redes sociais, para trocar o horário do telejornal Repórter Brasil. É preciso ver que, nesses casos, e muita gente escrevia para a ouvidoria, desses 48 que escreveram, que não sabiam nem o nome do jornal direito, do telejornal. Então, que é uma campanha que, inclusive, num dos e-mails, dizia: eu tenho um site que tem não sei quantos amigos e movo campanhas e tal. Então, se alguém coloca ali, ele trata de multiplicar aquela ação, para evitar que decisões sejam tomadas com base em premissas falsas. É isso que a ouvidoria tem a apresentar, desejando que a gente supere a crise e que a comunicação pública saia disso fortalecida. Obrigada. Muito obrigada. Ouvidora, algum comentário aí aos relatos da ouvidora? É só uma questão que eu acho que a gente precisa retomar, essa questão da missa e dos programas religiosos, Rita, porque está tudo meio assim no limbo, sem decisão, então eu acho que a gente tem que retomar essa questão. O Ministério Público está, inclusive, perguntando ao Conselho Curador se já foram tomadas as providências para tirar da grade de uma empresa de comunicação pública e, portanto, laica, programas que façam proselitismo religioso. Então, isso já tem uma história, né, de discussão, de soluções propostas. Então, nós precisamos retomar isso. Mais uma nova demanda, porque isso é permanente, né? O Ministério Público exige e as instituições religiosas conseguiram se cercar de uma decisão judicial para garantir o programa, enquanto havia uma negociação de se substituir programas de cultos e proselitismos por programas sobre as religiões brasileiras, né? Então, todo esse processo foi cumprido pelo Conselho e nós estamos aí agora com uma situação que eu acho que é grave. Se esse espaço que a Justiça assegurou para cultos religiosos estiverem sendo utilizados para proselitismo político, e numa outra sessão nós ouvimos que estava sendo usado para fazer acusações à EBC, eu não vi essas gravações, mas eu gostaria de pedir à ouvidoria que nos encaminhasse essa documentação, essas gravações, esses momentos em que essas críticas foram feitas, o relato da ouvidoria sobre isso, para que a gente retome, possa também responder ao Ministério Público e retome as discussões aí no sentido de encontrar uma solução para preservar o caráter laico e não proselitista da comunicação pública. Rosane? Microfone. Primeiro, elogiar mais uma vez o trabalho da ouvidoria, que tem apresentado elementos semissubstancial para o debate do Conselho. Eu acho que esse momento de transição ele é um momento também importante para o papel da ouvidoria. Acho que é para a gente fazer acompanhar também na relação
da ouvidoria. Então, acho que cada vez mais o papel da ouvidoria ele se concretiza como um papel importante para fortalecer a EBC. Então, reconhecer isso e que eu acho que a importância da gente continuar o trabalho. E a outra coisa, pedir para a secretaria dar uma olhada, porque teve muita reclamação hoje de quem estava assistindo à reunião do Conselho, de que o link que teve muitos problemas de acessar, que muitas vezes caiu, muitas vezes cortou, várias reclamações das pessoas que estavam assistindo à reunião do Conselho. Então, dá uma verificada o que foi que, de fato, aconteceu, se, né, olhar os números aí dessa coisa da transmissão, se foi problemas técnicos ou, de fato, o que ocorreu. Né? Porque porque como nós aqui, nesse espaço, a internet oscila muito. Né? Horas a gente tem internet no celular, horas a gente não tem internet. Então, agora entrou a internet aqui no meu celular, e eu tenho aqui mais de 10 reclamações no meu celular de pessoas diferentes que queriam estar assistindo, dizendo que não conseguiram acompanhar. Então, dá uma olhada, ver se teve algum problema, o que foi que aconteceu, se de fato teve esse problema e qual foi o problema, se foi técnico, se foi político, qual foi a causa. Ok? Gente, deixa eu olhar aqui. Não está aqui, não. Agora temos que ver o calendário, né? Então, eu acho que a gente tem que caminhar aí o calendário. Nós estamos no momento em que nós não podemos demorar demais para fazer uma próxima reunião, né? Mas vamos respeitar aí o período, esse mês, que nós vamos aí buscar informações, continuar trabalhando, dialogando principalmente com a sociedade civil, os movimentos aí que estão fazendo a defesa, que vieram aqui hoje mostrar que estão juntos, né? Então, esse mês será um mês de luta e de grande responsabilidade aí do Conselho. E há uma proposta que já foi discutida em reunião, conforme as agendas das e dos conselheiros, de estar se agendando essa reunião para o dia 6 de julho, a próxima reunião. Então, eu quero saber se há uma concordância, se a gente pode aprovar esse calendário. Sempre lembrando que a véspera nós utilizamos até a vice-presidente, teve uma cobrança, né, de nós colocarmos também o Fique de Olho e uma cobrança também do debate sobre o papel do Conselho Curador. Então, nós vamos reservar a véspera para os debates que o Conselho tenha que fazer, ou como reuniões emergenciais, porque a situação no Brasil e na EBC ela está passando por, né, mudanças fortes, impactantes. Então, nós tocarmos aí essas agendas que estão pendentes por conta do momento. 6 de julho é quarta e então dia 5, terça. Poderia ser do dia 7 de julho, ao invés de 6? 6 e 7? 6 e 7. Por mim, tudo bem. Pode ser 6 e 7, que daí facilita. Tudo bem, Vinícius? Você estava olhando aí? Quarta e quinta. Não, mas eu posso, sim. Então, só lembrando que a gente tem aquela lista, né, de compromissos do Conselho. A gente vai trazer esse Fico de Olho, né? De volta, o Paulo não está aqui hoje, que ele sempre faz essa ressalva, para a gente não perder de vista, né, os nossos compromissos, as discussões ainda não fechadas. Então, diante dessas instabilidades, eu proponho que a gente deixe em aberto qual será a nossa atividade na véspera, à tarde, para aí mais próximo a gente ver se a gente tem espaço para uma discussão sobre o papel do Conselho, né? A gente deixou de fazer a discussão sobre as diretrizes, que deveria ter acontecido ontem, mas então, no decorrer do mês, de junho, a gente decide qual vai ser essa nossa atividade de véspera. Isso, teria... isso estava na lista do que seria apresentado, né? Mas aí, agora, com a transição, a gente não sabe como é que vamos lidar. Temos várias discussões em aberto, né?
Exatamente. Pedir o quê? Eu acho que o mais adequado seria uma discussão interna, né, do Conselho sobre o papel do Conselho. Porque as pendências dependem da diretoria. Então, nós não vamos dar encaminhamento a isso por enquanto, né? Até a decisão do Supremo. Bom, eu espero que essa decisão do Supremo venha rápido. Aí nos tópicos já foram? Você já colocou? Tá. Eu queria saber se, com certeza, essa data está boa para todas e todos, se nós podemos agendar 6 e 7. Quero lembrar também que, nesse período, nós vamos estar com alguma dificuldade devido ao afastamento da Mariana, por licença, também a férias da Raquel. Nós vamos estar aí contando num revezamento aí com a Juliana e com a Priscila, né, nesses dias. E queremos, hoje é o último dia seu, Mariana, aqui com a gente. Então, quero desejar toda a sorte do mundo. Falar que nós estamos acompanhando à distância. Tanto tio e tia vai ter esse menino. Para você, fique ligado com o seu coração, com os nossos, mas se poupe de toda essa turbulência, se segura um pouco. Ela não aguenta. Tá bom, mas quando precisar de qualquer coisa ou quiser dar os seus palpites, chame, estamos aqui, tá bom? Pode. Ao final, eu gostaria muito de recomendar a leitura de uma tese. Nesse momento, achei bem importante, bem interessante a gente ler sobre um estudo que foi feito do Conselho Curador, do Jorge Pereira. Eu falei dessa tese. Você foi na defesa, né? Foi na defesa, né? Chama a EBC e o Desafio da Participação Cidadã, estudo sobre o Conselho Curador 2007-2011. É muito interessante ver como ele apresenta os embates com a diretoria na época, entre os conselheiros mesmo, o fortalecimento, o amadurecimento do Conselho, essa maior participação da sociedade civil, como isso se deu. É muito interessante ver. Nós temos uma cópia aqui. Pois é. Está no site do Conselho. Então, mas a gente pode mandar também o link, né? Mandar o link para o nosso e-mail. É muito legal ler essa tese agora, nesse momento, inclusive, né? Eu gostaria também de, além do registro, e que conste em ata também, o nosso agradecimento às várias manifestações que vieram de organizações, de movimentos da sociedade civil, de pessoas, que elas todas, essas entidades, sejam mencionadas em ata, todas as que mandaram, que se posicionaram falando da importância da IBC, ou que tiveram ações e que estão, então, sintonizadas aí com essa defesa, que isso conste em atas, que a lista, para não falar de todas aqui, né? Mas está aqui a Bia, representando o FNDC, Intervozes. Oi? E também lembrar que assim que nós soubemos que mudanças viriam aqui, se formou a rede em defesa da IBC e da a frente em defesa da IBC e da comunicação pública, que rapidamente ultrapassou quantas assinaturas? 10 mil assinaturas, e que também tem participado aí de várias ações. Eu queria também agradecer aos trabalhadores e trabalhadoras que colocaram nas suas posições como condição a defesa da lei e do Conselho Curador. E eu quero pedir aos trabalhadores e trabalhadoras que não esmoreçam nesse firme propósito. O Conselho Curador está junto com os trabalhadores na defesa da lei do Conselho Curador. Não vamos abrir mão em nenhuma instância. E entendemos que os trabalhadores estão aí em luta para defender os seus direitos, são os mesmos direitos que vem defendendo desde a gestão passada. Então, foi mantida uma pauta,
E eu queria dizer aos trabalhadores para manterem a conexão com o Conselho Curador na defesa do projeto de comunicação pública e também que a luta dos trabalhadores para ocupar cargos, que eu sei de uma luta histórica que vocês têm pelos PSI, que vocês estão... tem várias reivindicações dos trabalhadores que precisam ser respeitadas nesse momento. E, nesse sentido, contem com o Conselho Curador para a defesa desses direitos fundamentais, e nós contamos com vocês também para a defesa da EBC, e não vamos abrir mão, não vamos abrir mão. Nós não queremos só pequenas concessões. Nós temos um projeto de comunicação pública para defender juntos, né? Então, eu queria agradecer também, dizer que a Elisete e Eridan estão fazendo ainda, né, a tradução em Libras da reunião do Conselho. Eu queria agradecer, porque a reunião está bem exaustiva, mas a dupla está firme aí em fazer essa transmissão. Muito obrigada. Está encerrada a nossa reunião extraordinária.